paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, Pastor Oliveira passando aqui, te desejando a paz, que a graça de Deus seja abundante na tua vida. Quero hoje fazer mais um devocional nessa tarde e que essa palavra que veio ao meu coração hoje pela manhã, ela possa impactar a sua vida, possa trazer reflexão e mudança de vida, que é isso que o nosso Deus deseja mais em nossas vidas. Eu quero me basear nesse texto aqui hoje, nesse devocional, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do verso 13, nos diz assim: alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que faziam isso eram 7 filhos de Cefa, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Saltando sobre eles, o homem que tinha o espírito maligno dominou 2 deles e prevaleceu, de modo que fugiram nus e feridos daquela casa. Quando isso se tornou conhecido de todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, glorificado. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e revelando as suas práticas más, Também muitos dos que tinham praticado feitiçaria trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Feita a conta do seu preço, o valor chegou a 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Louvado seja o nosso grande Deus, o nosso grande Senhor. Vou tentar ser breve, irmãos, porque se eu não consigo passar hoje pelo menos 20 minutos. Amém? Queridos irmãos, como nós falamos, a cidade de Éfeso ela era cercada por idolatria. Havia um ocultismo muito grande, Não só idolatria, mas feitiçarias terríveis, provavelmente atribuída a essa deusa, Diana, a deusa Artemisa, a deusa dos Efésios. E quando aconteceu esse ato deste demônio, esse espírito imundo possuir um certo homem, que a Bíblia não fala, ele colocou 2 para correr dos 7 que tentavam dominá-lo, nus e feridos. Isso impactou a cidade de uma tal maneira que muitos daqueles que praticavam feitiçaria, provavelmente também eram discípulos de Diana, vieram confessando seus feitos, suas coisas erradas. Então, o avivamento em Éfeso, ele só aconteceu quando aquele povo entendeu o Evangelho. Entendeu que o Evangelho, ele apresenta o verdadeiro Deus. Ele arranca a idolatria do nosso coração e apresenta o Deus genuíno, o Deus verdadeiro. Então, esse avivamento que houve foi por causa do rompimento com as trevas, Então, as trevas estavam ali quase palpáveis, eram visíveis. E quando o Evangelho chegou, trouxe transformação àquelas vidas que creram. Escute, irmãos, a fé verdadeira não apenas muda o coração, mas confronta e destrói tudo que exalta o falso lugar de Deus. Eu vou repetir para você entender. A fé genuína, a fé verdadeira, não apenas muda o coração do homem e da mulher, mas confronta. Por isso que muitos não querem ouvir o Evangelho verdadeiro, genuíno, porque ele confronta. Ele não oculta, ele não passa a mão na cabeça de ninguém que está errado. Então, ele não apenas muda o coração, mas confronta e destrói tudo no ser do homem
que exalta o falso no lugar do verdadeiro Deus. Então, o arrependimento genuíno, o que é que acontece? Ele expõe aquilo que está oculto. O evangelho, quando entra, ele entra como luz. E aonde a treva, a luz chegou, as trevas desaparecem. O evangelho também ele entra como verdade. E aonde tem mentira, pode ter certeza que quando a verdade chega, a mentira precisa sair. O evangelho, ele é como sal, que também é uma maneira dos antigos curarem suas feridas, era colocando sal em cima da ferida. E quando o sal ou o evangelho é colocado na ferida da alma, por causa que ela está ferida por causa do pecado, vai doer. E tem muita gente que não entende isso e tira o sal. Não quer o sal, porque o sal ele arde, ele queima. Mas se o ser humano receber a revelação que aquela dor, aquele confronto que ele está passando naquele momento é o evangelho fazendo efeito, ele suporta, ele aguenta. E ali, à medida que o sal vai trabalhando, a ardência vai parar. Daqui a pouco vai ficar só a cicatriz de uma ferida que você tinha por causa do pecado. Então, meus queridos irmãos, aqui no versículo 18, o texto diz assim: confessando e revelando os seus feitos. Ou seja, a fé autêntica traz à luz aquilo que está escondido. A fé autêntica, ela traz a verdade naquilo que tem se escondido através da mentira. Então o arrependimento, ele leva à confissão pública e à separação definitiva do pecado. Ainda que o pecado te persiga, queira te derrubar, ele não faz parte mais do estilo da tua vida. Mesmo que o homem caia, mesmo que o justo caia, ele não ficará prostrado. Porque o problema do pecado não é a gente pecar. O problema do pecado é a gente gostar do pecado. O problema não é cair, o problema é permanecer caído. Porque cair é do homem. Nós caímos todos os dias com pensamentos, palavras, obras que a gente deveria fazer e não faz. Se não for a misericórdia, a graça de Deus sobre as nossas vidas, nós não conseguimos ficar de pé. Então, amados, a cidade de Éfeso, que era uma cidade totalmente dominada por práticas ocultas, viu crentes romperem com essas trevas de forma prática, autêntica. Isso foi público e notório, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Por isso que o batismo nas águas, ele não é uma forma de salvação. Ele é a demonstração que você foi salvo e que você precisa permanecer ali para continuar sendo salvo. Então, quando a verdade chega, aquilo que é oculto nas mentiras, cai fora. E isso é demonstrado através das práticas que mudaram. Aquele que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que tinha 3, 4 mulheres só tem uma hoje. Isso é verdadeira conversão. Então, a destruição pública dos instrumentos da idolatria, a gente vê aqui no versículo 19: ajuntando os seus livros, os queimaram diante de todos. Todos que estavam ali viram. Ali não era o José idólatra, não era o José que vendia imagem de escultura da deusa Diana. O que ele está fazendo ali? O que foi que aconteceu? Irmão, ali houve um alvoroço no mundo espiritual. Houve uma quebra de aliança no mundo espiritual terrível. Os demônios perderam as suas forças, porque as portas de legalidade da idolatria foram fechadas naquele momento através não só desse ato simbólico, porque não foi só um ato simbólico a queima desses livros, né? A destruição não foi apenas discreta, mas ela foi pública e notória.
As pessoas que estavam ali viram. Foi uma declaração de guerra espiritual. De guerra espiritual. Ali os novos convertidos declararam guerra. Nós não queremos ser mais dominados por idolatria nenhuma. Eu não tenho um vínculo, eu não tenho mais parte com isso. Tudo aquilo que era antigo na minha vida ficou para trás. Eu sou uma nova criatura. Eu sou um ser recriado em Cristo Jesus. Então aqui Lucas, ele faz questão de dizer o valor dos livros, 50 mil reais, chegava a quase 50 mil reais, a quase 50 mil moedas de prata. O que significa isso? Isso mostra o alto preço do pecado. 50 mil moedas de prata queimadas ali através daquele livro vai demonstrar que o pecado é caro. Hoje eu estava falando para um irmão que não é mais novo convertido. Eu até lamento pela vida de pessoas que são apegadas a bens materiais. Ontem eu disse uma palavra muito dura com ele, mas é porque eu o amo. Eu não quero ver ele se perder. Mas ele veio para a igreja, mas os sinais da idolatria, do materialismo ainda se encontram dentro do coração, através da avareza. E isso são portas de legalidade, irmão. Porque quando nós estávamos no mundo, nós pagávamos um alto preço. Bebida, festas. Ali a gente dava mais do que o nosso dízimo, mais do que uma oferta pequena, mas uma oferta grande. Eu falei isso, eu disse, irmão, eu era engradeado, mas engradeado de cerveja, não era 2 nem 3, era muita cerveja, era muito uísque, muita bebida, farras, noitadas perdidas, família destruída, casamento por um fio, se não fosse a graça de Deus na minha esposa. E eu pagava aquilo e pagava com gosto. Mas aí eu vim para a igreja. Eu vim com todos os meus problemas, com todos os meus defeitos, eu ainda tenho muitos ainda. E quando eu cheguei na igreja, aquele homem que era gastador, agora não queria mais tirar um centavo para pagar a luz da igreja, para pagar os serviços da igreja, a limpeza da igreja. Então, meu irmão, Deus, ele precisou tirar tudo de mim, para que eu entendesse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca dele. Eu fui jogado por terra. Toda a minha arrogância, todo o meu dinheiro que eu tinha, todos aqueles fregueses, mais de 600 fregueses que eu tinha, que eu vendia cesta básica. E meus queridos, eu passei a viver só com o meu salário da polícia. Mas eu fiz um voto com Deus. Eu disse, Senhor, a partir de hoje eu sou um homem transformado. Eu não quero ser mais avarento, nem idólatra do dinheiro. Eu fiz como Jacó. Senhor, a partir de hoje, o que tu me abençoar, eu vou te devolver, eu disse. Irmão, e foi um ano muito difícil para mim, porque Deus precisou fazer aquilo. Hoje eu entendo, mas na época eu sofria. Me deu uma gastrite tão nervosa que eu não conseguia mais nem jejuar. Até hoje eu não jejuo mais como eu jejuava 2 dias, 3 dias. Então, meus irmãos, eu precisei ser lançado por terra, na lama mesmo, para eu entender que adianta a gente ganhar o mundo em todo e perder a nossa salvação. Então ali eu passei a ser fiel a Deus. E Deus foi tão bom comigo que o meu dinheiro da polícia eu mandava para minha convenção, e aquilo que eu ganhava por fora eu dava como oferta na igreja onde eu congregava. E Deus me abençoou. Até 2013 eu fui um dos pastores que vendeu mais livros do estado do Ceará. Mais livros. Então,
eu dei uma palavra muito dura. E se Deus tiver propósito de salvação na vida daquele rapaz, Deus vai fazer ele entender que Deus não divide a sua glória com dinheiro, com a avareza. Porque a avareza é como o pecado de idolatria também, como o pecado de feitiçaria. Então, meus queridos irmãos, o alto valor do pecado que a gente pagava no passado, e hoje a gente é mesquinho. Quando a gente vai dar uma oferta na igreja, é de R$2, é uma moedinha. E se você tem 2 cédulas, uma velha e uma nova, você dá mais velha. Tudo para Deus é mesquinho, é avarento. A gente depende mais do mamão do que da provisão de Deus. Que é isso, irmão? Não pode a gente ser idólatra, a avareza. Então, a gente pagava esse alto preço quando estava no mundo pelo pecado. E agora por que a gente não pode ser generoso ao nosso Deus? Para que o Evangelho alcance novas vidas, para que o Evangelho seja expandido, novas congregações sejam erguidas, novas comunidades sejam visitadas, missionários sendo levantados. A igreja precisa entender isso. Os membros do corpo de Cristo, que são verdadeiramente corpo de Cristo, precisam entender isso. Então, aqui a gente percebe que o pecado ele tem um alto preço. Essas moedas aqui estão representando isso, mas também está falando do alto preço da liberdade. Irmão, o que é que te segura? O que é que está te segurando? É algo de valor para ti? Pois é. Tem que lançar fora. Se te impede de ir até Deus, tem que lançar fora. É o alto preço da salvação, é isso. Porque a cruz já foi conquistada, o céu está aberto. Mas existe um preço chamado de santificação. E todos que são chamados a serem servos de Deus, salvos em Cristo Jesus, eles têm uma vida em santidade. Escute, a destruição pública dos instrumentos de idolatria quebra legalidades espirituais. Quebra legalidades espirituais. Os irmãos sabem, eu vivi muito tempo no Maranhão, indo e voltando para o estado do Ceará, e no Maranhão é pesado o negócio. É pesado. E eu me lembro que eu visitei um novo convertido, que ele era pai de santo. E o pastor da cidade de Centro do Rio me fez questão de ir até lá, e eu fui. E um senhor mais forte do que eu, não sei se ele está vivo ainda, acho que tinha minha idade ou parecido. E, irmãos, ele fez um vídeo, está até na internet, você procura aí, quebrando todas as imagens dentro do terreiro onde ele era pai de santo. E ele me disse, no dia que eu visitei, que enquanto ele quebrava, era como um mau cheiro subisse de enxofre. Ele disse que as primeiras semanas de libertação dele foram terríveis. Ele via sofá se mexendo, luzes se apagando e acendia ao mesmo tempo, pedras que eram lançadas em cima da casa dele. Os demônios ali perderam uma vida, um instrumento. Ele deixou de ser um instrumento do diabo e passou a ser um instrumento de Deus, porque ele quebrou as legalidades que os demônios tinham na vida dele. Então, o texto diz assim: ajuntando os seus livros, queimaram diante de todos. Queimar os livros não foi apenas um ato simbólico, foi um rompimento espiritual com alianças malignas. Objetos consagrados à idolatria servem como portas de legalidade espirituais, dando acesso aos demônios, irmão. Se você tem imagem de escultura dentro de casa, ou qualquer vínculo, qualquer objeto que tenha vínculo com a idolatria, é uma porta que o diabo tem acesso na sua casa, no seu lar, no seu casamento, na sua família, na sua vida financeira, na sua vida sentimental. Porque qualquer vínculo com as trevas é porta de legalidade.
Deus não pode fazer nada, é a lei, são leis espirituais que Deus criou. Até o nosso Deus, ele obedece à lei que ele criou. Observe quando quando João escreve ali a última carta à igreja de Laodiceia, a gente vê ali a última igreja sendo a representativa da nossa geração. Jesus, ele está do lado de fora daquela igreja. Ele é o dono da igreja. Mas ele não entra se o homem não permitir. Ele só entra se o homem abrir a porta do coração. Da mesma forma é o diabo. Sabe por que o diabo tem acesso à tua casa, ao teu lar, ao teu casamento, a muitas coisas? Porque existe porta de legalidade onde ele trabalha, onde ele tem acesso. Pastor, então como eu devo fazer para que esses demônios percam essas legalidades? Fecha a porta. Convida Jesus novamente para ser o morador da tua casa, do teu coração. Destrona Satanás, destrona o teu eu, o teu ego, o teu orgulho. Destrona, tira. E convida Jesus, está aqui o meu coração, o teu trono, é o teu altar. Domina. Governa. E ele vai fazer isso de uma forma muito maravilhosa. Se for o caso, ele vai te provar, te queimar, para tirar tudo que não presta, para te deixar tu preparado para ser um morador do céu. Queridos irmãos, ao destruir esses materiais, os novos convertidos anularam o direito legal que os espíritos malignos tinham sobre a vida deles. Na hora que eles queimaram, todo o vínculo foi perdido, todo acesso foi perdido, toda a porta foi fechada. E agora, dentro deste lar, que é você, que sou eu, o templo do Espírito, agora existe um outro morador. É o mais valente. Ele expulsou o valente, porque ele é o mais valente. E agora ele está reestruturando todo o hotel dele, que somos eu e você. Ele está reestruturando. Aquilo que estava fora do lugar, ele começa a colocar fora, começa a colocar no lugar. Aquilo que não presta mais, ele lança fora e gera outro. Um novo coração, um novo espírito, uma nova alma, tudo novo. Então, a exposição pública fortalece o testemunho do crente e enfraquece as trevas, pois mostra o rompimento, o arrependimento verdadeiro e uma fé ativa. Tem muito crente que diz que tem fé, mas ela é passiva, ninguém vê. É por isso que não há conflito entre as palavras de Paulo, dizendo que a salvação é pela fé, com as palavras de Tiago. Tiago disse: tu tem fé? Me mostra as tuas obras, pois eu mostro a minha fé através das minhas obras. Ou seja, eu não faço obras para ser salvo, eu faço porque eu já sou salvo. Então o crente que não tem obra, que não tem fruto, ele não é salvo. Ele pode até ser um religioso, pode até frequentar uma igreja, tem uma carteirinha da Assembleia de Deus Tempo Central, mas ele não é convertido, não tem fruto, não tem obra. Então quem é salvo faz obra não por obrigação, mas porque ama. É aquilo que eu sempre digo: Deus, ele não exige o seu dízimo, ele exige o seu coração. Deus, ele não exige a sua oferta, ele exige a sua alma. E a alma que ele quer dominar precisa ser limpa, longe da avareza. Então o fogo aqui não apenas consumiu papel e tinta, mas queimou vínculos espirituais e desfez as cadeias espirituais invisíveis que a gente às vezes não enxerga. A maioria das vezes ninguém enxerga. Se Deus não abrir os nossos olhos, a gente não enxerga. Se a gente não tiver discernimento espiritual, a gente não consegue enxergar que nós estamos dentro de uma cadeia, dentro de uma armadilha, aprisionado em alguma coisa. E essa alguma coisa pode até gerar prazer em você, mas ela está te levando para o buraco das trevas.
tentar aqui encerrar, eu disse que ia ser breve, matar quase 25 minutos. Então a idolatria, irmão, ela está ligada diretamente a demônios. Olha o que Paulo fala aqui na sua carta, 1 Coríntios, a partir do capítulo 10, versículo 19, vai até o 21, ele diz assim, ó, os que os gentios, que somos nós, sacrificam, é a demônios que os sacrificam, e não a Deus. Ou seja, as pessoas que fazem promessas, pseudo-santos por aí, eles estão sacrificando a demônios. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia aqui. É Paulo que fala aqui na sua primeira carta, a igreja de Corinto, capítulo 10, que todo sacrifício idolátrico é a demônios, não é a Deus. Então aqui Paulo revela o que está por trás dos ídolos, dos objetos idolátricos, né? São os demônios. A idolatria, olha, a idolatria ela não é neutra. O homem não é neutro. Nós não somos neutro. Ou nós somos escravo do pecado ou da santidade. Ou nós somos escravo de Deus ou do diabo. Não existe meio termo. Sentiu uma presença maligna aqui agora, irmãos. Eita, repreendido em nome de Jesus Cristo. Repreendido em nome de Jesus. Eu sei porque essa imagem, esse vídeo está chegando na vida de alguém que precisa. Então, irmãos, a idolatria ela não é neutra. Ela envolve uma aliança espiritual. Participar de cultos idólatras é ter comunhão com espíritos malignos. Andar com objetos idolátricos é ter ligação direta com o espírito das trevas. Então a fé verdadeira, ela quebra as alianças espirituais erradas. Tem alianças erradas? Tem, então quebra. Pela fé. É a fé que nos faz vencer o mundo, o diabo, o pecado. É o escudo da fé quando o diabo lança, acerta a gente pela fé. Capacete da salvação aqui, blindado, o diabo tentando forçar, a mente ali blindada com capacete, é salvação, é você pensando primeiro no reino de Deus, é buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, buscando as coisas que são de cima e não só de baixo. Entendeu, meus irmãos? A fé verdadeira, ela quebra alianças espirituais erradas. Queimar os livros foi um ato profético, não foi um ato simbólico, mas foi profético, encerrando pactos com as trevas. Muitas vezes objetos consagrados à idolatria carregam uma legalidade espiritual terrível. Eu me lembro que lá no Parajuru tinha um crente, irmão, para ter ideia. Ele tinha, eu não sei nem se ele está vivo hoje. Era de uma congregação. Ele tinha mais de 20 anos de crente. E um dia eu fui visitar a casa dele. Ele me ligou para mim pegar o dízimo dele. Ele estava doentinho. Aí eu fui pegar o dízimo da casa dele e fazer uma oração por ele. Quando eu cheguei lá, ele abriu a carteira na minha frente. E na carteira dele tinha uma cédula de dólar. De $5 a $10, não me lembro. E esse dólar era enrolado com tipo um rosáriozinho, pequenininho. Aí eu perguntei, irmão Francisco, o que é isso aqui? Ele disse, não, pastor, é para atrair dinheiro. Eu disse, Jesus de Nazaré. Eu disse, irmão Francisco, está vendo a falta que a doutrina faz na vida do Senhor? O Senhor não ir para a doutrina. Irmão Francisco, eu não estou aqui pelo seu dinheiro, eu estou aqui pela sua vida. Eu não estou preocupado com aquilo que o Senhor vai me dar, eu estou preocupado com aquilo que o Senhor vai dar é para Deus. Tira isso da carteira, meu amado. Rebola isso. E se esse dinheiro também foi consagrado a isso, também joga fora, rasga, queima. Isso é mesmo, pastor. Isso é um objeto de idolatria. Por isso que o senhor só vive nessa miséria aqui. Olha como é que está a casa do Senhor, olha como é que está a sua esposa. A casa do servo de Deus não é para estar desse jeito. Parece trevas, a gente está entrando aqui, meu irmão. Não faça isso não. Ele pediu perdão, ajoelhou, eu orei por ele, pediu para mim não falar, até falei o nome dele aqui sem querer, mas faz tanto tempo. Eu não sei nem se ele está mais vivo. Então, meus irmãos, são vínculos com as trevas, né? A libertação verdadeira requer separação, rejeição e destruição desses vínculos. Então aqui vamos concluir, meus irmãos, para não passar muito tempo. Quando Cristo entra, as trevas precisam sair. Não basta crer com os lábios, é preciso romper com tudo que nos liga ao engano.
Assim como em Éfeso, hoje o Senhor nos chama como seu povo remido, consagrado, temente a Deus, a quebrar pactos, queimar pontes com a idolatria e viver em plena liberdade com o nosso Deus maravilhoso. Amém, meus irmãos? Que essa mensagem sirva de edificação para a tua vida. Compartilha com alguém, assiste todo, por favor, em nome de Jesus. Manda para um amigo, manda para alguém que está afastado do Evangelho, manda para a pessoa que ainda não aceitou Jesus, não confessou o nome de Jesus. Faz a tua parte. A minha eu estou fazendo aqui, tentando fazer todos os dias. Amém? Vamos fazer a oração e daqui a pouco estamos no culto, né? Culto da família. Aqui na nossa. Venha nos visitar, até fazer esse convite para você, venha nos visitar. Tá bom? Hoje nós temos culto aqui na Assembleia de Deus Tempo Central, na cidade de Jaguaruana. E começa às 19 horas, hoje é o culto da família. Bênção de Deus. Né? Fica aqui quase do lado do Bradesco, na nossa cidade, Avenida Doutor Antônio da Rocha Freitas, 1540, Assembleia de Deus Tempo Central, onde eu sou o pastor pela misericórdia. Vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, que esta mensagem alcance corações, Senhor, e que possa romper com todos os laços aqueles que ouviram essa mensagem com a idolatria e possam viver verdadeiramente na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, eu os abençoo para a glória do Teu nome. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, e até a próxima.